A fé do ateu e o paradoxo do invisível é curioso. Pensar que o ateu, aquele que diz não crer em Deus, muitas vezes tem uma fé poderosa, não no sentido religioso tradicional, mas uma fé absoluta na razão, na ciência, naquilo que pode ser visto, medido e provado. Ele acredita com fervor que tudo o que existe pode ser explicado por leis naturais, sem precisar recorrer ao divino. Sua fé é tão firme que seria capaz de mover montanhas, se a lógica permitisse. No entanto, essa fé enfrenta um paradoxo. Ela não dá conta do invisível. O ateu crê apenas naquilo que os olhos podem ver ou os instrumentos podem medir, ignorando ou descartando tudo que escapa a essa lente. Mas isso levanta uma contradição. Há tantas coisas reais que não podemos ver com os olhos, mas que sabemos existir. O vento, por exemplo, não o vemos, mas sentimos sua força. O amor, o ódio, a tristeza, a alegria, não se pode provar com um microscópio, mas todos os sentimos. Eles são invisíveis, mas inegáveis. Se fosse coerente até o fim, o ateu deveria negar também essas experiências humanas subjetivas, pois elas não podem ser quantificadas plenamente. Teria que viver como uma máquina, sem emoção, sem alma, apenas reagindo ao mundo como um robô programado. Mas isso é impossível, porque o ser humano é por natureza sensível, emocional e espiritual, mesmo que tente negar isso. Aqui entra um argumento clássico e intuitivo, o argumento do design inteligente. Tudo que tem forma, beleza, ordem e propósito aponta para um criador. Ninguém acredita que um quadro se pintou sozinho. A beleza da pintura revela o artista, ainda que ele não esteja visível. Assim também é com Deus. Não precisamos vê-lo com os olhos para perceber sua presença na ordem da criação, nas leis que regem o universo, na profundidade do sentimento humano e na busca incansável por sentido. Deus se revela nas entrelinhas da existência, no invisível que só o coração entende. A fé verdadeira, portanto, não é contrária à razão, mas é uma ponte que liga o visível ao invisível, a ciência ao mistério, e o homem à sua origem divina. E é justamente aí que a fé se diferencia da simples crença. A fé verdadeira não exige provas materiais, porque ela nasce de uma convicção interior, de uma experiência viva e pessoal com algo maior. É como uma bússola que aponta para o invisível, mas que sentimos em nosso íntimo como verdade. O ateu pode até dizer, não creio porque não vejo. Mas quantas coisas ele aceita diariamente sem ver? Ele acredita que existe ar nos pulmões, que o tempo passa, que o universo é vasto e cheio de leis. Acredita até no amor que sente por alguém, mesmo sem poder colocá-lo numa fórmula matemática. Então, por que não admitir que talvez também exista algo, ou alguém, acima de tudo isso, que coordena, sustenta e dá propósito ao que chamamos de realidade? Essa negação sistemática do invisível, no fundo, é uma forma de fé, mas uma fé limitada, que tenta aprisionar o mistério dentro da gaiola da lógica. É uma fé que rejeita o transcendente e tenta fazer do ser humano o centro de tudo. Mas basta um olhar sincero para o céu estrelado, para o nascimento de uma criança, ou para o vazio inexplicável que às vezes sentimos mesmo cercados de tudo, para entender que há algo além. E se tudo isso existe, se existe beleza, complexidade, ordem, sentimento, então existe também um Criador. Assim como não é necessário ver o artista para saber que ele pintou a obra, não é preciso ver Deus para crer que ele está presente. A criação é o rastro do Criador. A fé do cristão, ao contrário da fé cega que se atribui muitas vezes aos religiosos, é uma fé que enxerga com os olhos da alma, que percebe o invisível com os sentidos do espírito. É uma fé que acolhe o mistério sem fugir da razão
e que entende que o universo não é um acidente cósmico, mas uma carta de amor escrita pelo próprio Deus. Essa fé que vê o invisível não é um privilégio de poucos, nem é uma fuga da realidade. Pelo contrário, é o que dá sentido à própria realidade. É ela que sustenta quando a lógica falha, que conforta quando a ciência não tem respostas e que guia quando o mundo parece perdido. A fé é a linguagem do espírito, e todo ser humano, por mais cético que seja, em algum momento sente esse chamado interior. Mesmo o ateu, nas horas mais profundas da dor ou do silêncio, se pergunta: e se houver algo mais? Essa pergunta é a semente da fé, porque mostra que lá no fundo a alma sabe que não é só carne, que a vida não se resume a nascer, trabalhar, consumir e morrer. Há um anseio por eternidade que nenhum prazer terreno consegue satisfazer. Essa inquietação é a porta de entrada para Deus. Ele não se impõe com provas científicas nem com fórmulas mágicas. Ele se revela no íntimo, de forma suave, respeitosa, mas profunda. Não o vemos com os olhos, mas podemos senti-lo na paz que excede o entendimento, no perdão que nos liberta, na esperança que brota mesmo no meio da dor. E mais, Deus não é apenas o Criador do universo. Ele é o autor da nossa história. Cada vida é uma obra de arte em construção, e cada ser humano carrega a assinatura do artista divino. Quando negamos isso, é como se o quadro dissesse que não precisa do pintor. Mas quando reconhecemos com humildade que não somos autossuficientes, abrimos espaço para que o sentido da existência floresça dentro de nós. Crer em Deus não é ignorar a razão, é dar um passo além dela. É reconhecer que por trás da lógica existe amor, por trás das leis da física existe intenção, e por trás de tudo o que vemos existe um Deus invisível, mas presente, real e próximo. Crer em Deus não é apenas reconhecer sua existência, é também viver como se essa verdade moldasse cada passo nosso. Porque se há um Criador, então há também um propósito. E se há um propósito, nossa vida não é um acidente, mas uma missão. Não fomos colocados aqui ao acaso, mas com um chamado: amar, construir, perdoar, transformar. A fé não é estática, ela é movimento. É como uma chama que precisa ser alimentada todos os dias, não com rituais vazios, mas com atitudes vivas que refletem o caráter de Deus, compaixão, justiça, humildade e verdade. A fé verdadeira nos tira do comodismo e nos empurra para uma vida com sentido. E o mais bonito, Deus não se revela apenas aos sábios ou aos religiosos. Ele se deixa encontrar por todos os que o buscam de coração sincero, inclusive o ateu. A porta do coração é destrancada por dentro, e Deus não força a entrada. Ele bate, espera, e quando alguém diz sim, ele transforma. Não pela força, mas pelo amor. É por isso que a fé não pode ser apenas uma teoria ou um argumento filosófico. Ela precisa se tornar carne e sangue na nossa vida. Precisa sair da cabeça e ir para as mãos, os olhos, o jeito de falar, de tratar o outro, de enfrentar a vida. Porque crer em Deus é carregar dentro de si a consciência de que fomos criados para refletir algo eterno, algo invisível, algo divino. E no fim das contas, não é sobre provar Deus com palavras. É sobre viver de tal forma que a sua presença seja percebida, mesmo que não seja vista. Fé não é só acreditar que Deus existe. É viver como se Ele estivesse ao nosso lado, porque Ele está. Se você chegou até aqui e gostou do assunto, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe.